A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Que sejam bem-vindos mais uma vez em mais um EBD em Foco da Assembleia de Deus Ministério do Belém, na cidade de São Carlos. Estamos aqui gravando esta aula de lição de número 12 do primeiro trimestre de 2025, direto aqui do 11º SENED, aqui na Belém, Casa do Pão, na nossa sede, na nossa igreja-mãe, aqui na cidade capital de São Paulo. Queridos irmãos, estou eu aqui, pastor Plínio Oliveira, junto do meu amigo, companheiro, pastor Glaucio Santiago. Tem sido uma bênção participar desses dias aqui, né? Dias gloriosos de bastante edificação. O Senhor tem realmente renovado nossas vidas com o poder da palavra. Amém, pastor. Nós vamos então, de maneira bem sintetizada, de maneira bem resumida, falar acerca da lição de número 12, para aproveitarmos esse momento singular aqui no 11º SENED. A lição de número 12, então, ela trata sobre a igreja tem uma natureza organizacional. Vai falar sobre a questão organizacional da igreja. Nós vamos ler o texto áureo e a verdade prática, e aí o pastor Glaucio vai dar aqui a seu comentário acerca dos tópicos. O texto áureo, então, ele se encontra no livro de Tito, capítulo de número 1, verso 5, que diz assim: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como já te mandei. A verdade prática nos diz: a igreja é um organismo vivo de natureza espiritual e, ao mesmo tempo, uma organização. Pastor Glaucio, nós vamos então falar sobre a questão da igreja como uma organização, sobre a sua composição ministerial. Isso já é tratado aqui no tópico de número 1, onde diz Tito e as igrejas na ilha de Creta. O que nós podemos comentar a respeito deste tópico, pastor? Maravilha, pastor. Estamos tratando um assunto essa semana sobre a eclesiologia. É o estudo da administração da igreja, da organização da igreja. É um ensino sobre a organização, a administração da igreja, ou sobre a autoridade eclesiástica da igreja, tá? E por que ele é tão importante e um instrumento muito valioso com relação à proteção à igreja sobre as heresias? Porque na falta de organização, a igreja fica vulnerável para as heresias. Por isso, o apóstolo Paulo, no tópico de número 1 daqui da lição, ele diz Tito e as igrejas na ilha de Creta. O verso 5, quando o senhor leu no texto áureo, mostra Paulo deixando Tito na ilha de Creta para que Tito colocasse em ordem as coisas que ainda restavam. Paulo deixou algumas coisas em ordem, já estava em bom funcionamento, já estava em andamento, mas ainda tinha coisas ainda a serem organizadas. Então Paulo institui Tito pelo Espírito Santo para que Tito colocasse essas coisas em ordem. Então nós vemos a eclesiologia sendo uma ferramenta útil, importante, indispensável para combater as heresias, tá? No subtópico 2 diz assim: o pastor de Creta, né, Tito foi constituído pastor na ilha de Creta pelo apóstolo Paulo para colocar a boa ordem as coisas que ainda restavam, e também para estabelecer presbíteros de cidade em cidade. Então isso não era apenas um trabalho local, um serviço local, era um serviço que ia se expandindo. Nós falamos, pastor, é o efeito centrífugo, que vai expandindo as suas fronteiras, alcançando cada vez mais longe. Então a organização da igreja é uma etapa importante para a proteção do corpo de Cristo contra as heresias, tá? Aqui no tópico 2, institucionalidade bíblica da igreja, tá? Aí diz assim esse parágrafo, para eu encerrar aqui a minha fala, pastor. Perfeito. Dizendo assim: igreja como instituição, tá? Na eclesiologia, o ensino ou estudo sobre a igreja significa ser a igreja um organismo, porque é um corpo espiritual e vivo, cuja espiritualidade é gerada pelo Espírito Santo. Então a importância da organização na igreja
É porque ela é um organismo. É um organismo. Somos um só corpo. Sim. E o corpo é composto por seus organismos, por seus órgãos, por seus membros. E cada um desses é importante para a defesa do corpo de Cristo, para a expansão do Evangelho e a proteção contra as heresias. Maravilha, pastor. Eu agradeço mais uma vez. Amém, pastor. É um prazer estar aqui fazendo mais uma aula ao seu lado. E de maneira muito especial, meus irmãos, aqui no 11º Sened. Meus irmãos, estamos aqui em dias de muito aprendizado. Tivemos aqui plenárias, ministrações do pastor Samuel Pagan, da cidade do país de Porto Rico, pastor Ezequias Soares, pastor Douglas Batista. O nosso patriarca também está aqui, está participando, está ali no púlpito acompanhando todas as plenárias, né, pastor? Dando o exemplo para nós. E tem sido um tempo de muita edificação. Estamos aqui numa caravana abençoada da cidade de São Carlos. Estamos aqui na liderança do nosso vice-presidente, pastor Tiago de Souza, junto da superintendência de São Carlos, irmã Elisama Barbosa, irmã Jamila Magalhães e eu aqui, Plínio Machado de Oliveira. Estamos aqui junto do nosso corpo docente, dos professores da nossa Assembleia de Deus Ministério do Belém, na cidade de São Carlos. Então somos gratos a todos vocês. Acompanhe os nossos vídeos do EBD em Foco e que Deus possa abençoar poderosamente a sua vida. Em nome de Jesus, também faço aqui minha fala de gratidão, pastor, a toda a superintendência do campo de São Carlos de Ibaté, ao nosso pastor presidente, Eli Martins de Souza, que tem sempre nos apoiado, nos incentivado e investido nesse importante ministério de expansão do Evangelho e de proteção contra as heresias, ou seja, investimento apologético. Louvado seja Deus e sigamos na organização da igreja, porque o corpo de Cristo segue, como no tema deste Senad, até que chegamos à estatura completa de Cristo para a glória de Deus. Amém. Que Deus os abençoe, meus irmãos. Deus abençoe.